Olá, boa tarde, não é bom dia, boa tarde. Aqui estamos nós, mais uma vez, para um Diálogo Medicina. Hoje com um convidado assim bem auspicioso e acredito que a própria conversa também vai ser ela auspiciosa. Vamos conversar com o Rui Pessoa Vasques. Tem sido uma pessoa que vem surgindo no meu caminho e na minha vida assim de forma muito meiga, muito profunda ao mesmo tempo e celebrativa. E por isso estou muito feliz por podermos ter aqui o Rui connosco hoje para partilhar este espaço intuitivo e muito autêntico. Eu vou então chamar o Rui. Alô, 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 muito olá, querida Sara. olá, Tudo bem? tudo bem? Eu vou, antes de começarmos aqui a abrir os nossos corações e a partilhar aquilo que surgir para nós, vou, vou pedir-nos que possamos fazer aqui um minuto de silêncio para podermos ligar os nossos corações. Pode ser? Ok. Obrigada. E vamos voltando. Muito bem-vindo mais uma vez e Gratidão. bem-vindos a quem, bem-vindas a quem já está aqui connosco. Tenho aqui hoje uma companhia, vou-te mostrar. Mostra-me. Quem é esta pecarrucha? É a Kika, chama-se Kika. Olá, Kika. É E barbuda? é uma doçura, mas ao mesmo tempo uma rila. É, é os contrastes. Toda ela num ser assim muito pequenino. Olha, estou muito por estarmos aqui, por podermos percorrer esta hora de criativa e de coração aberto e agradecer-te por teres aceito o convite
e gostava muito de te perguntar se pudesses transcrever o teu tempo, trilogia interna, como é que está? Como é que está o tempo por aí, dentro de ti? Ahm, um pouco agitada, apesar de estar um dia bonito e tranquilo. Ahm, Estou assim no meio de algumas tarefas, mas agora sinto-me um bocadinho mais calmo, desde que entramos aqui na live. Ahm, mas acho que estou bem, estou um pouco mais tranquilo e está um dia muito bonito. Eu tento me conectar com aquilo que o dia me traz também. Portanto, estou bem. É, eu também sinto assim um pouco do mesmo. Tenho estado numa espécie de hibernação barra gestação. Foi mesmo assim um início de ano muito profundo e sinto que esse tempo interno de recolhimento, que muitos animais nos mostram que há momentos que é mesmo para recolher, eu sinto assim verdadeiramente pela primeira vez essa sensação do convite à hibernação. E nós que somos neste momento seres tão conectados ao fazer ao agir constantemente, seja em que momento sazonal for, pela primeira vez sentir isso com essa força, esse convite, também me traz notícias sobre a minha ligação com a natureza e a forma como que também estou a interligar-me aos ciclos e à lua e ao sol. E, e olha, é deste lugar que eu gostava de ir. Como é que é a tua ligação com o sol e com a lua? Ah, ok. É curioso porque eu tinha planeado assim um bocadinho, pronto, o que é que assim o desenrolar da conversa e começava precisamente com quando eu era criança, com os sonhos e os pesadelos que eu tinha com a Lua, que foi assim dos primeiros sinais que me atormentaram, digamos assim. Tenho uma relação com a Lua muito forte, também está ligada à minha mãe, né, que é a mãe, e à avó, que são duas grandes mães caranguejos, eh, e galinhas também, mas fora isso, então tenho uma ligação muito forte à Lua. Honro bastante, por vezes faço pequenas celebrações na Lua Nova ou na Lua Cheia, ponho intenções na Lua Nova, celebro e agradeço na Lua Cheia, e muitas vezes fico só a olhar para ela. Tento quase todos os dias ou todos os dias ver o céu e também observar a Lua e as estrelas. Com o Sol, sendo homem, pronto, é algo que me fascina, que me traz força, energia, alegria, luz. Eh, Adoro o sol por causa das plantas também, pelo facto de ser a energia que as alimenta, não é? E a todo o nosso planeta. É aquela força que faz com que isto tudo funcione, né? Planeta Terra. Portanto, sou apaixonado pelos dois, de formas diferentes. Tu falas de algo que me diz muito, que me diz muito no sentido em que foram para mim momentos de muita agonia, eu acho que é mesmo essa a palavra. Quando eu era criança eu tinha muitos pesadelos. E tu falaste nisso e senti assim, uma empatia muito grande pelo que tu trazes e gostava de mergulhar um bocadinho contigo nisso. Queres partilhar um bocadinho sobre isso, sobre essa fase da tua vida? Ok. Pronto, então esses pesadelos, que eram mesmo pesadelos porque eu ficava atormentado e acordava às vezes, era com a Lua, e a Lua basicamente era uma entidade muito forte, que me atormentava, não é? E que invadia, o meu quarto. Ou seja, entrava pela janela adentro, era como se fosse assim um encontro com algo externo a este planeta, uma sensação muito forte de medo mesmo, porque eu hoje já não sei bem o que é medo,
que nessas alturas sentia realmente o que era, aquela sensação de medo. Uh, e a Lua, muitas das vezes, eu sonhava com a Lua e havia encontros com a Lua, ou uma comunicação com a Lua, e depois a Lua invadia o meu quarto. E eram sonhos que me metiam medo, que me faziam acordar, que me despertavam. Vim a entender que a minha irmã, na altura, dizia-me que havia crianças que sonhavam com isso, porque quando andamos de carro e ficas a observar a Lua, parece que a Lua te persegue. Então há essa questão da perseguição da Lua no subconsciente infantil. Eu acho que possa ser um misto disso e do facto da minha mãe, na altura, ser muito agarrada a mim, que era uma criança, não é? E talvez demasiado. Portanto, acho que é um mix destas duas questões, mas eram sonhos muito fortes com a Lua. É engraçado porque eu também tinha muitos pesadelos quando era criança. A verdade é que ao caminharmos neste despertar da criança interior, agora com a idade que nós temos, é também um convite a voltar a esse lugar e ressignificá-lo. Eu sinto que estou muito a viver esse lugar de ressignificar esses lugares de pesadelo, não é? E, eu também tinha essa sensação de que a Lua andava atrás de mim no carro. É muito curioso disso, porque ainda não tinha falado disso assim com ninguém sobre isso, mas eu tinha muitos pesadelos com animais. Lembro-me que às vezes sonhava com muitas abelhas. Uma vez sonhei com uma águia que vinha para e fitava-me até à última e testava o meu medo ao ponto. Ela trazia no olhar muito aquela sensação do eu vou entrar dentro de ti com o meu olhar e se tu não acordas, isso vai mesmo acontecer. E eu depois acordava muito assustada e ficava assim meia. Ficava muito mexida e procurava muito a minha mãe nesse sentido, porque era mesmo muito forte. E eu sinto que estas questões dos pesadelos em criança tem muito, muito que se lhe diga e já fala muito sobre a sensibilidade que depois, mais tarde, nós vimos a desenvolver. Eu gostava muito de te ouvir um pouco sobre isso. Como é que tu foste, se foi algo que tu tomaste consciência logo desde criança, ou como é que tu foste despertando para a vida deste espaço mais profundo e espiritual? Ok. Eu acho que, aliás, eu tenho quase certeza que estes sonhos foram, assim, um passo inicial, não é? E há algumas coisas que eu sentia quando era criança e que não sei se são normais, se as crianças sentem, porque na altura não falava com outras crianças sobre estes temas, mas considerava que sentia assim algumas coisas que agora observo. Por exemplo, estes pesadelos fizeram com que, e outros pesadelos que haviam na altura, né? As crianças têm medos, é normal, mas houve um despertar enorme porque a minha consciência ou a minha mente aprendeu sozinha, dentro do sonho, a perceber-se de si mesma, ou seja, a perceber que era um sonho e a se escapar do pesadelo. E este foi o ponto inicial da consciência dentro do sonho, digamos assim. Portanto, eu lembro-me que dentro do sonho estava a acontecer o pesadelo e havia uma voz, que era a minha voz, né, a minha consciência, que me alertava de que era um sonho e conscientemente eu fazia um esforço mental, eu não sei que esforço é que era, para sair desse sonho. E acontecia, e foi assim a primeira forma de controlar ou perceber a consciência dentro dos sonhos. E isto para mim é muito interessante. Há alguns filmes que relatam esta capacidade, por exemplo, Divergentes, eh, em que ela reconhece dentro do sonho. Pronto, acho que este foi um passo importante nesta jornada, porque mais tarde, pronto, vim a ter sonhos de voos, sonhos lúcidos, levitações, e algo que também gostaria de partilhar. Mas voltando aqui à questão da criança, é isto. Era a consciência dentro dos sonhos,
Eu tinha também o sistema nervoso completamente descontrolado. Não sei bem por que motivo, mas tinha todo o tipo de tiques que possas imaginar. Em todas as partes do corpo, desde os olhos, ombros, cabeça, sons. eh, Parece que o meu corpo estava-se a adaptar à minha energia, ao meu ser, ao meu espírito, minha alma, não sei. Mas eu sentia que era muito descontrolado. Não conseguia mesmo controlar e ao longo dos anos fui acalmando. E hoje em dia sinto que o sistema nervoso está mais tranquilo, já não exterioriza esse descontrole, né? E pronto, e sinto-me uma pessoa normal. Mas quando era criança era mesmo, era quase preocupante. Olhavas e vias um miúdo completamente descontrolado a nível de hiperatividade e tiques nervosos. Tinha outra coisa muito curiosa que era o sentido de orientação, e podem-me chamar maluco, mas eu se desse uma volta para um lado tinha que dar uma volta para o outro. Ou seja, para mim tinha que estar tudo sempre centrado, alinhado, numa ordem que eu não sabia definir. Agora caiu-me aqui uma informação que pode ser interessante. Eu sou o número 5 em numerologia. Ou seja, eu estou no centro e se calhar pode ter a ver com isto. Nunca tinha pensado nesta perspectiva. Mas acho que era à procura de uma ordem, de um sentido, de um equilíbrio e depois passou-me. Pronto. Mas ainda está presente muito lá nos confins da minha mente, mas já não é algo que eu dou de extrema importância. E depois tinha outra coisa que também quero partilhar, só para terminar esta parte da criança, que era a questão do ego. Eu tinha um pensamento muito doido, que era, eu pensava às vezes, e acreditava mesmo, que tudo o que se passava à minha volta era ficção. Ou seja, era quase como se fosse um teatro e toda a gente estava a representar só para a minha percepção. Ou seja, isto não sei bem como chamar, mas a nível de ego é como se só eu é que existisse nesta realidade e o resto era como se fossem ou hologramas ou pessoas, pronto, claro que existem, mas que tudo confluía para mim, digamos assim, quando era criança, para a minha percepção, digamos assim. E por um lado é verdade, né? Nós somos, cada um de nós tem a nossa percepção e o nosso universo. Mas pronto, eu tinha este pensamento que é engraçado. Sim, na verdade, ao estar a ouvir-te, que me ocorre, porque para mim é um grande mistério esta adaptação do espírito à vida dentro de um corpo, e a criança acaba por ser o grande início, não é? E um grande início que se não tem por, por base guardiões, podem ser os pais ou outras pessoas que estão nas nossas vidas a guardar energeticamente e espiritualmente esse processo, pode ser um processo, lá está, que o teu próprio corpo manifestava isso muito bem, muito desconcertante, porque é toda uma personalidade, é todo um universo, porque cada um de nós é um universo, e é todo um universo que se manifesta de raiz, não é? De raiz, ou seja, de origem, desde o momento em que nascemos, ainda sem conhecer, e agora vai parecer um bocadinho mecanicista o que eu vou dizer, mas ainda sem conhecer a máquina. É como se Uhum. tudo se pode manifestar, mas nós não conhecemos a máquina. E também se não há sustentação, se não há uma guarda consciente e espiritualizada e humanizada desse processo da criança, é possível que muitas das coisas de facto entrem em nem sei dizer esta palavra, porque o normal, ou o contrário de normal, é anormal. Eu não acho que nada seja anormal, também não acho cada vez mais que nada seja normal, mas as palavras existem por alguma razão e na verdade está tudo desordenado, desarrumado, porque nós não nos conhecemos ainda a nós próprios, mas o universo já se manifesta, o universo que nós somos, não é? Então, para mim,
foi muito importante descobrir depois, ao longo do tempo, formas de conhecer o meu universo, ao ponto de já não me enquadrar na ficha do maluca, do louca, porque na verdade ser um ser maluco a um certo nível é extraordinário, e ser louco é ser livre, e de certa forma depois associamos as questões mentais e até patológicas a estas palavras, que todas elas também estão ligadas à desordem espiritual que existe dentro do nosso próprio universo. Então, muito voltando à pergunta que te fiz, como é que tu foste criando ordem e equilíbrio, sendo o teu número 5, não é? E equilíbrio e centro nessa desordem, como é que tu foste te encontrando? Eh, ok. É uma pergunta complexa. Ou seja, ao longo do tempo, como é que eu fui resolvendo essas desordens? Eu acho que o desporto ajudou-me muito. O skate, as práticas de desporto que eu fiz quando era mais novo, a ginástica. Eu andei a experimentar bastantes desportos diferentes, ténis. Acho que a atividade física ajudou-me bastante a conectar mais com o corpo, futebol, e a lidar mais, pronto, a sintonizar um pouco com o meu corpo. E depois, ao longo dos anos, foi passando lentamente. Eu fui, pronto, fui encarando, fui tentando perceber, pronto, o que é que estava a acontecer comigo, fui acalmando também. Pronto, depois a vida levou-me em processos eh, de cura e de estabilização. Pode ter a ver também com questões de familiares, de separação, de eh, pequenos traumas que foram ficando em mim. Pronto, outras razões para que eu andasse também tão agitado, e depois a vida e o seio familiar foi sendo também estrutura para ajudar a curar esta desordem e este excesso de eletricidade, excesso de informação no meu corpo. Eu até sou uma pessoa calma, ou considero-me calmo, mesmo com esta desordem no sistema nervoso. Sou uma pessoa calma, ponderada, sou touro, então logo à partida também sou calmo, pachorrento, paciente. Então, pronto, fui-me descobrindo também. E descobrindo, e sempre tive muitas questões na minha cabeça. Sempre tive esta história de labirintos mentais, de andar à procura de respostas, sobre tudo. Eu lembro-me sempre de ser assim desde criança, e agora tento parar esses processos, para abrir espaço para que a verdadeira informação me surja e me apareça, de forma clara. Já não ando à procura na mente. Pronto, eu sou pessoa também, tenho uma veia destes poetas e Vaz, do Camões, filósofos e poetas que procuravam as personalidades internas. eh, Essas fases também já tentei acalmar e tentar simplificar. Hoje tento ter a mente mais vazia. Se calhar era isso que me trazia também muita agitação, e descontrole. Era ter a mente sempre cheia de coisas. E à procura das respostas e porque é que isto é assim, e querer saber mais, aquela ânsia de querer saber e querer entender. E depois com a maturidade fui percebendo e aceitando e conhecendo as coisas como elas eram, e hoje em dia tento mesmo anular o máximo de pensamentos que não sejam benéficos ou que não sejam verdadeiros, e abrir mais espaço para os receber. Sim. Identifico-me muito com o que estás a trazer e com. Dá-me só aqui um minuto, que a senhora Dona Kika quer sair aqui do quarto. É muito interessante porque identifico-me muito com essa desordem
que o nosso próprio universo manifesta quando nasce e quando cresce, para além de todas as histórias que já, que já vêm de outras vidas, muito também da fidelidade que temos às histórias das nossas famílias. Isso também, de alguma forma, expressa-se em nós, desde crianças. Já trazemos alguns comportamentos chamados os comportamentos padrão, não é? E só se vai tomando consciência ao longo do tempo e amadurecendo, mas amadurecendo com vontade de querer ver e de querer conhecer o universo que somos, não é? E não estar a olhar sempre para fora, Uhum. ao ponto de nós não conseguirmos de todo conhecer o universo que há dentro, mas só o que está fora de nós. E nessa, nesse caminho de estares com o teu corpo, de fazeres atividades que te levassem também a estar mais, porque a sensação que dá, e cada vez que mais que vou também tentando conhecer melhor o meu universo, há energias muito fortes, há energias que são de facto uma bola de fogo muito grande e que têm uma criatividade muito grande. E a verdade é que para que esse fogo não nos descentre, para que ele de facto não nos queime, para que ele também não seja muito brando, passamos por várias experiências ao longo da nossa vida que nos ajudam a manter o fogo vivo, mas temos que saber domar este fogo, e para isso temos que conhecer o nosso corpo, porque o nosso corpo é a casa da nossa energia, não é? É a terra da nossa energia. E para além desta ligação ao exercício físico, que cada vez mais considero uma prática espiritual muito, muito importante, há esta relação com a terra, que nos devolve muitas das vezes a esse lugar de centro dentro de nós. Como é que tu descobriste a tua relação com a terra, muito até que te levou também a descobrir parte da tua missão de vida? Ok. Acho que foi pela questão da minha família, a casa de família é na Pucariça. Há muitas Pucariças em Portugal. Esta é a Pucariça de Cantanhede, ou seja, é uma casa na aldeia. E eu sempre tive muito essa presença, apesar de crescer em Coimbra, de ir muitas vezes à aldeia. Então estive ligado à fonte. Nunca houve esse corte da natureza, do jardim, das plantas, do cheiro do campo, dos passeios de bicicleta, pronto, da natureza em si. E então sempre tive muito presente em mim eh, essa ligação com a natureza. E mais tarde lembro-me de amigos meus começarmos a ter a ideia de fazer o Survivor, que era íamos acampar por uma praia deserta e só queríamos ir para o meio do mato e levar coisas connosco e sobreviver o máximo de dias possível. Desafiávamos a nós mesmos e queríamos mesmo ir deep in nature. E foi assim que comecei-me a ligar mais com a natureza, com as suas formas de expressão e também com a permacultura, que na altura alguns amigos meus já falavam disto, isto há muitos anos. Não havia praticamente cá em Portugal, isto éramos adolescentes, e eu, essa palavra ficou-me assim um pouco na cabeça. Pronto, e mais tarde, depois, quando segui os meus estudos de artes e depois em design, quando fiz a minha tese de mestrado, manifestou-se bastante mais esta preocupação com o planeta, com a natureza em si, com aquilo que a humanidade está a fazer ao planeta e a nós mesmos e às outras espécies. E pronto, e foi aí que me trouxe até esta missão. É curioso porque depois de já ter criado a Live with Earth, descobri que eu sou muito curioso em várias vertentes de pensamento e filosofias e religiões. Eu tento juntar tudo e tirar a minha verdade. E eu descobri que era vento planetário branco em Maia, na filosofia Maia. E alguém me disse uma vez, quando estava a apresentar o meu projeto num evento em Sintra, que o meu propósito maior vinha através da comunicação e de equilibrar ou ajudar a equilibrar a energia do planeta. E eu reconheço-me com essa mensagem que me chegou
E pronto, e são estes alguns dos sinais da vida que me foram aparecendo e que me trouxeram força e fé para que eu continue a fazer o que faço, acreditar naquilo que acredito, trabalhando-me a mim mesmo, claro, como ser humano e como pessoa, como profissional, como amigo, eh, como família. Uh, mas ligo muito a estes sinais que me vão aparecendo na vida, que outras pessoas me trazem ou que a natureza me traz. E eu tento interpretá-los da minha forma, não é? Eles são apenas um espelho sobre aquilo que eu sou, né? Da forma que eu os interpreto, e a partir daí tentar perceber qual é a informação que este sinal me está a trazer ou que eu próprio me esteja a rever nestes sinais que me aparecem e que me vão aparecendo na vida. E muitos deles vêm da natureza. A grande maioria veio de momentos surreais que eu vivi e que estou grato e abençoado, e coisas que estavam a acontecer à minha frente uh, e que são simplesmente maravilhosas e às vezes difíceis de acreditar, e trouxeram mesmo alegria, um encanto de criança, como estavas a dizer, de voltar a ficar encantado, a ficar inspirado, eh, a ficar exaltado, não sei bem a palavra, com as coisas, com a vida, não é? Porque normalmente nós crescemos e vamos perdendo já sabemos como é que é a vida, é um pouco mais do mesmo, achamos piada a algumas coisas, mas eu gosto sempre de, quando descubro algo novo, de voltar a essa energia do encanto. E muitos sinais trouxeram-me essa sensação. Na verdade, esses sinais, durante muito tempo estive ausente para essa dádiva que é estarmos atentos aos sinais da vida. E estive adormecida para o facto de que o universo está sempre a dialogar connosco e que, muito como tu dizes, ele espelha também de acordo com aquilo que nós queremos ver e como conseguimos ver. Muito tem a ver com o que vamos também limpando e deixando ser revelado através da nossa visão. Aquilo que nós vemos, não só através dos nossos próprios olhos, mas também através da nossa intuição, da nossa sensibilidade, muito também através da terceira visão. Essa visão é a que apura depois estes dois olhinhos que nós temos na cara e que, na verdade, muitas das vezes eles até manifestam fisicamente, assim como todos os outros órgãos, esses véus que nós não estamos muitas das vezes a manter ativos no nosso organismo para não ver a dádiva que é a vida e como ela está em constante comunicação connosco. Mas lá está, eu acho que é como um músculo, é como um exercício físico. Tu não começas logo a dar conta desses sinais. Às vezes são grandes sinais que fazem com que tu depois comeces a estar mais atento aos pequenos sinais que constroem Hum. o dia a dia com muito mais fé. Estes sinais, como é que, o que é que eles te trouxeram? Como é que tu começaste a estar mais atento a eles? Ok. Uh, Isto é muito interessante para mim mesmo, este tema. Acho que nunca conversei assim sobre ele. Uh, e é um prazer estar a falar contigo deste tema. Uh, eu tenho investigado questões de física quântica, pronto, estou a realizar o doutoramento, então tenho investigado bastantes temas diferentes que me interessam, ir buscar conhecimento. E uma das coisas que eu relaciono com os sinais é que dizia Einstein e outros físicos, é que o tempo, para além de ser uma ilusão, não é? A nossa percepção, o tempo é circular. Ou seja, não há uma ideia de passado porque já passou, ou presente porque é agora e que está sempre em mudança, não é? E futuro que irá acontecer. Esses três momentos são o mesmo. E nós, entendendo este conceito, tentando entender este conceito mentalmente,
conseguimos abrir um pouco o espectro daquilo que é a vida e os acontecimentos e como é que as coisas se manifestam. Por exemplo, alguns sinais vieram do futuro de coisas que iriam acontecer e que aconteceram e que acontecem. Uh, por exemplo, um exemplo muito simples. Eu quando andava no jardim escola, eu lembro-me, pronto, que havia uma rapariga chamada Vânia. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido esse nome. E a primeira vez que eu ouvi esse nome, senti algo muito forte cá dentro, não sei o que era, mas o nome impactou-me. Ou seja, algo na minha intuição ou algo em mim despertou para aquela palavra. E eu mais tarde, uns 10 anos mais tarde, não sei, a minha primeira namorada chamava-se Vânia. Ou seja, foi uma descoberta na minha vida com aquela pessoa que tinha aquele nome e que eu relaciono com este primeiro impacto que esse nome teve em mim. E é curioso que já aconteceu com várias outras coisas. Quando existe uma palavra ou até um país, já aconteceu, ou um lugar que me desperta algo diferente, quando eu ouço, ou seja, que há uma maior importância que quando ouço falar ou quando penso nessa energia, eu agora fico mais atento porque à partida é porque isso vai se manifestar no futuro de uma forma que eu ainda não sei. Pronto, isto tem muito a ver com a intuição e com esta questão do tempo ser circular e de estarmos atentos também àquilo que as palavras nos trazem, que as situações nos trazem. Mas pronto, este é um dos exemplos. Outros exemplos são, eu considero que sejam noutros planos, perdão, como estava a falar há pouco nos sonhos, algo fascinante aconteceu-me e eu quero partilhar. Eu, quando fiz a minha tese de mestrado, que abriu portas para mim mesmo, descobrir o que é que eu sou como pessoa e como designer e o que é que eu posso oferecer a este mundo que vou estando a descobrir todos os dias, mas nesse ano específico em que eu considero que fiz descobertas para mim e para os outros, eu tive esse ano inteiro a ter sonhos controlados, ou seja, sonhos de voos. Não sei se já sonharam com voar, mas é incrível. A pessoa voa, é uma sensação das melhores do mundo. Até surge a questão da pessoa dar impulsos, tipo a nadar, como se fosse a nadar no ar. É algo fascinante. Há pessoas que treinam e há pessoas que praticam, e isto é uma realidade. Portanto, se investigarem, há muita informação sobre isto. Projeções astrais, sonhos lúcidos. A mim aconteceu-me espontaneamente e só um ano ou dois mais depois desse processo é que eu percebi que tinha coincidido com aquela altura em que eu fiz a minha tese de mestrado, ou seja, em que o meu intelecto e o meu ser se expandiu, houve esta sensação de liberdade. E eu tive esses sonhos em que voava, outros sonhos. Eu lembro-me de estar dentro do sonho e acontecer aquela situação que eu revelei há pouco, de me aperceber dentro do sonho de que é um sonho, como eu te contei quando era criança, e a partir daí, já na minha maturidade, pensar que tinha o poder de levitar e levitar. Ou seja, é como se eu estou a sonhar uma situação qualquer e eu lembro-me de pensar, isto é um sonho, vou tentar ir para cima daquela árvore, por exemplo. Isto é as coisas que eu me lembro. E fazer uma espécie de força, que eu não sei descrever, se é mental, se é física, mas eu lembro-me que era intencional. Ou seja, havia uma consciência presente no sonho, havia uma intenção e depois havia uma força que faz com que essa intenção aconteça. E pronto, e levitava para cima de uma árvore ou para cima de um prédio, coisas assim que são difíceis de explicar. Eu nunca mais tive esses sonhos, tive só um há muito pouco tempo, que envolvia outras pessoas também, que passaram na minha vida, mas isto já foi em 2011, 2010, 2011, portanto já lá vão 10 anos. E eu não voltei a ter estes sonhos desta forma específica. Eu conto pelos dedos alguns que me lembro
porque para mim são sinais e que foram alturas específicas. Por exemplo, eu conto-te mais um que foi muito especial para mim, que foi no dia anterior, ao primeiro dia do EcoCamp, que é um evento que nós criámos na altura, no Algarve. E no dia anterior, quando as pessoas se juntaram para começar a preparar o evento e etc., eu tive um sonho muito interessante que era, e faz-me lembrar a questão dos templários e dos monges, porque eu estava num sítio que era redondo, como os altares redondos dos templários, né, das igrejas templárias, onde eles fazem os cânticos. Eu só me lembro de estar num sítio redondo, com pessoas num círculo, eu estar no meio, parecia mesmo uma igreja, um templo, alguma coisa assim, porque era um sítio interno, e eu lembro-me só de levitar, de ascender. É assim que eu encaro. Eu encaro nesse momento que isso foi uma mensagem divina, ou de mim mesmo, não sei, que para me dar força e para me dizer que esse era o caminho, que eu estava a fazer aquilo que eu acredito, principalmente, não é? Que seria o melhor que eu podia fazer para mim e para os outros. Acho que simplificando é isso. Não é nada de que eu tenha que fazer porque está escrito ou porque é um propósito, mas sim o meu propósito. E Deus estar conectado com aquilo que eu acreditava ao máximo e estar a fazê-lo e a coisa estar-se a manifestar, eu acho que foi por isso que eu fui tendo estes sonhos para me dando mais força. E se há guardiões, pronto, eu sei que tenho e todos temos guardiões, entidades que nos protegem e que nos atormentam também, que pudesse ser uma mensagem desses guardiões também para comunicarem comigo. Como às vezes sonhamos com outras pessoas que já partiram, ou que estão longe, e no sonho elas estão muito perto. Eu não sei quem eram as pessoas, mas sei que foi algo muito forte, para mim. Estes são assim os principais sonhos que eu tive. Lembro-me quando era adolescente de também ter uma sensação que eu ainda não sei explicar muito bem, mas era como se a realidade tivesse mais afastada do que antes. Era como se os meus sentidos, isto é difícil de explicar, era como se eu estivesse mais afastado da realidade. Houve um certo momento na minha adolescência que mudou a minha percepção sobre as coisas, sobre o mundo 3D, e era como se eu não estivesse tão perto de sentir as coisas, de tocar nas coisas. E eu não sei bem o que é que foi. Agora é algo normal, né? Porque é como quando tu ouves melhor, não percebes que estavas a ouvir mal, não é? Eu não sei se isto foi ver melhor, eu acho que não, porque aquilo que eu sentia era que eu sentia menos. Aquilo que eu encaro hoje é que se calhar foi um despertar para olhar para dentro mais e não sempre querer saber tudo o que estava cá fora. E a minha percepção mudou como ser humano e os meus sentidos nessa altura. Isso foi um sinal para mim também de continuar a querer conhecer melhor. É mesmo extraordinário, a palavra é mesmo essa. Quando também temos a capacidade de conseguir descrever as sensações que estamos a ter, porque há pessoas e eu tenho a oportunidade de falar com várias e há pessoas que para chegar a esse lugar de compreender que algo mudou, algo está a ser vivido através de outra percepção, precisam de ser abanadas, precisam de ser mexidas de alguma forma. E, e é mesmo muito bonito perceber que nós temos essa capacidade de, se tivermos de facto confiança em nós, temos a capacidade de compreender as mudanças e as transformações que estão a acontecer dentro e que depois revelam muito como observamos o que está fora. E falas de uma coisa muito importante e que para mim é uma chave, porque eu estou novamente a reviver os pesadelos da criança. Eu acho que é mesmo muito para ressignificar esses momentos. Sinto que estou num grande
Já venho a fazer um trabalho com a minha criança interior há uns anos, mas cada vez mais sinto que o retorno a casa é estarmos com a nossa criança interior em pleno, em vibração plena dentro de nós. E por isso voltar às memórias, voltar aos lugares, voltar às experiências faz parte do processo. E uma das chaves que tu me estás a dar para alguns, tive 2 ou 3 sonhos este ano, porque também tive algum tempo sem que esses sonhos acontecessem. Eu acredito que depois há momentos em que nós somos toldados a algumas experiências para poder aprofundar outras. Tem muito a ver com esses lugares de percepção que vão sendo abertos conforme as transformações do nosso próprio universo. E eu tenho acedido a esses sonhos, não só àqueles sonhos em que eu fico fora do corpo e de alguma forma fico desorientada porque quando estou acordada, isso vamos dizer que estar acordada é estar assim agora, como estamos agora os dois a conversar, quando estou acordada o meu espírito está habituado a esta realidade de manifestar-se através deste corpo. No sonho é diferente e eu sinto que estou novamente a aprofundar como é que se lida com essa realidade quando não estamos no corpo. E tu deste-me uma chave muito importante que é a intenção. O trabalhar a intenção dentro do sonho. O trabalhar a energia que traz uma vontade e que traz um desejo e que só pode vir do coração e da mente, porque não há corpo, não é? Então só pode vir desse espaço que não existe, mas que move a nossa consciência e que é a intenção. O poder da intenção é algo mesmo muito, muito importante, não só nos sonhos, mas também no nosso dia a dia, para inclusivamente nos conectarmos aos sinais e nos conectarmos a essa magia de viajar entre os tempos e perceber que aquilo que ressoa connosco agora já ressoou noutro mundo paralelo, noutro momento, e é preciso cada vez mais confiar que o nosso corpo, as nossas células, algumas reações do nosso corpo ou até mesmo o nosso mundo emocional pode reagir a uma palavra, a um som, a uma conversa de uma forma que vai para lá muito mais do que a compreensão intelectual naquele momento. Nós neste momento estamos a trocar esta conversa e muita coisa está a acontecer dentro de mim, eu só consigo aceder a alguma parte. Então, aceder a nível de percepção intelectual, digamos assim. Então, dizer-te que é muito importante esta conversa que estamos a ter, para a minha criança também, porque nada está por acaso, e este próprio diálogo é um sinal da vida, é um grande sinal da minha vida, porque é como se tu me tivesses a dar assim uma chave para as experiências que eu estou novamente a viver e que vivi quando era criança e finalmente estou preparada para fazer algo diferente, para transformar e inclusivamente utilizar o melhor possível o universo que eu sou, dar a uso a este grande universo que eu sou e que nós somos, porque somos um universo vasto de dons e de competências e de capacidades e este ser criativo tem o direito de manifestar todas essas realidades e tu és uma prova disso, porque tu de alguma forma nós não privamos todos os dias, mas a nossa vida tem-nos tem-nos colocado em situações juntos em que eu consigo observar aquilo que tu fazes, aquilo que não só aquilo que tu já foste fazendo ao longo da tua vida como espírito empreendedor que és, mas as artes que tu abraças para expressar o teu universo e o teu espírito, o teu mundo espiritual, que é muito vasto e que é um espelho meu, na verdade. E assim, para estes últimos 10 minutos do nosso diálogo, porque isto voou assim, Mesmo. voou, é autêntico, e fomos assim a temas muito importantes. Para ti, tu consideras que o sonho
o sonho o que é o sonho para ti? O sonho é uma ferramenta de autoconhecimento? É um aliado? O que é o sonho para ti? Eh, Pode ser o que referiste, ambos, de autoconhecimento, de percepção das nossas camadas mentais, do subconsciente, do que fica guardado no nosso inconsciente, eh, coisas que estão por resolver, na nossa mente e nós não nos apercebemos, mas mais que isso, eu acredito eh, também que são espaços paralelos, né? Outras realidades que se manifestam, que têm as suas leis e as suas formas de funcionar e que nós conseguimos aceder com outras partes do cérebro que não tanto as que usamos quando estamos aqui nesta realidade. Existem várias teorias de universos paralelos. Sabe-se que no universo ou no multiverso existem muitos planetas que possam ter vida e bilhões de... Há mais planetas do que grãos de areia na Terra, para terem noção. Portanto, há muita vida por aí, muito longínqua, e quem sabe nós não estaremos a aceder a outros espaços diferentes enquanto estamos aqui, como a minha cadela, por exemplo. Os cães têm muito isto, eles sonham a toda a hora e estão a correr e a ladrar e a mostrar os dentes e então o corpo deles está noutro espaço e o corpo deles, como os cães, não é? Que são 100% verdade e energia branca, pureza, eles demonstram tudo. E é uma grande inspiração para mim ver a minha cadela a sonhar e nos seus devaneios, e acho que ela está num outro espaço. Para mim tem sido muito interessante mesmo, muito enriquecedor da minha pessoa. Tenho sonhos que me trazem sinais, mas tenho sonhos que me trazem projetos. Por exemplo, eu já sonhei com projetos que já estavam a acontecer, coisas que eu ambiciono e que quero fazer, e muitas respostas vieram de sonhos. Uh, então tento estar atento aos sonhos e viver da melhor forma com eles. Na verdade, a mestria passa por sabermos depois, com a informação que nos é dada, não só através dos sinais da vida no dia a dia, mas também através dos sonhos, usar isso na linha do tempo que muitas vezes. Por exemplo, na minha mediunidade, permite-me ter percepções premonitórias. Às vezes, coisas que vão acontecer daqui a um ano ou dois, eu consigo sentir antes, ou se calhar daqui a 3 semanas, e eu vivo isso antes na pele, como se eu estivesse a preparar-me para ser um espaço seguro, e por isso passo por isso primeiro. É uma coisa e quando eu era miúda, esse estado de agonia ou esse estado de pânico também se gerava muito por eu sentir essas coisas todas e não ter a capacidade de me tornar um espaço seguro, até de facto isso acontecer, porque isso já estava a acontecer dentro de mim nesses mundos paralelos que a minha intuição consegue aceder. Então é tudo muito vasto, é tudo muito rico, e nós somos uns sortudos por termos a oportunidade de poder vir experienciar esta realidade aqui, porque depois há muitas outras, como tu dizes, e essa analogia é muito bonita, dos grãos de areia, dos planetas serem muito mais do que não se todos os grãos de areia que aqui estão. Isso dá-nos uma consciência muito maior do que é o universo, sabendo que ele à partida é infinito. E pronto, e dás-me assim uma enorme vontade de continuar estes diálogos contigo noutros momentos. Gostava muito nestes últimos 5 minutos de trazer à consciência de quem está a ver ou de quem vai ver este diálogo mais tarde, que neste diálogo estão duas pessoas que nasceram, duas crianças que nasceram e que começaram a desejar conhecer o seu universo. E a dada altura as respostas começaram a vir também por nos conseguirmos conectar à Terra e ao céu e vermos neles aliados e vermos neles guardiões do nosso próprio processo, com tudo que, como tu dizes, mesmo até os próprios processos mais que nos atormentam, mesmo as entidades que não vêm propriamente para nos testar
no bom sentido, são elas também professoras da nossa força e da nossa coragem para nos tornarmos esses seres ascensos que tu próprio recebeste nesse sonho que para mim diz muito sobre quem tu és, quem nós somos, essa questão de estarmos em cerimónia, em círculo, através da música, a vibrar uma energia de força e de luz, não é? Então, agradecer-te muito por teres vindo aqui falar comigo, por expressares através do teu ser toda essa multi-universalidade, porque assim, muito de repente do que eu sei e vou acompanhando, tu és músico, tu produzes, crias as tuas próprias músicas, tens uma voz incrível e convido todas as pessoas a Obrigado. a conhecer a música que o Rui faz, não só no piano, não só na guitarra, mas também através da sua própria voz e da sua própria autoria. És um empreendedor e um guardião da terra que tem a Live With Earth como aliada a fazer um trabalho incrível e que Reis de Portugal tem assim uma grande vontade de estar de mãos dadas com a Live With Earth e contigo. Estamos? És artista, és artista de artes criativas, plásticas, então daquilo que eu vou recebendo e vou sentindo do teu ser, há aí uma, como dizer, sobrenaturalidade. Eu acho que está em todos nós, mas tu refletes isso muito bem. Eu tenho ouvido uma frase esta semana que gosto muito, que é: se está em mim e se eu consigo, é porque também está em ti e tu também consegues. Então, obrigada por seres esse espelho esplêndido e por teres de facto sentido vontade de ordenar o teu universo para ele se tornar o mais criativo e o mais caótico e ao mesmo tempo harmonioso possível, porque é tudo isso, as nossas vidas é tudo isso, é toda esta mistura de movimento, mudança e polaridade. Então, agradecer-te muito e deixar-te assim estes 2 últimos minutos para aquilo que tu sentires, e estou mesmo muito abençoada por te conhecer. Espero que as nossas vidas possam cruzar mais vezes assim este ano. Obrigado, querida. Gostei muito também. Foi muito boa a conversa. Uh, Vou refletir. Uh, Foi complexo e intenso. Uh, e sim, claro que sim. Temos projetos, temos muitas semelhanças, temos muito caminho, acho, ainda por trilhar em parceria. E desejar aqui um bom dia a todos e que esta conversa seja inspiradora para nós e para quem está connosco neste momento. E felicitar também o teu projeto incrível, e tudo o que fazes e que trazes ao nosso país, e a todas as pessoas, e também estes diálogos de medicina que são muito interessantes e que eu recomendo a todos a ver, e eu mesmo vou ver mais e tentar ver mais dos vídeos que já foram produzidos para, para crescer, porque no fundo isto é crescermos em conjunto, partilharmos e amar, cuidarmos uns dos outros, dar o nosso melhor e, e sermos felizes. Vamos a isso. Vamos a isso e estamos juntos, e é com muito carinho que recebo as tuas palavras. Temos aqui Eu um, vou partilhar algumas. Eu posso pôr aqui alguns links depois para as pessoas verem músicas, desenhos. Não sei se isto depois se eu posso comentar para terem acesso também a isto que falámos das artes e das formas de expressão. vou convidar-te a fazer o seguinte: eu agora este vídeo vai ficar publicado no mural de Reis de Portugal, e Ok? eu nessa própria publicação colocas nas legendas, e o mesmo no Facebook quando eu publicar o diálogo no Facebook, ok? E aí Ok. podes divulgar os links que tu sentires, mas na própria publicação, porque agora o live ao fechar deixa-se de ter acesso aos comentários, então mais vale ir à própria publicação fazer a publicação dos links. Temos Ok. aqui, tivemos connosco várias pessoas e deixaram aqui alguns comentários. O Ricardo, Paula, João a dizer que somos fantásticos, gostaram muito da conversa, é muito inspiradora.
a Nádia a dizer que somos muito bonitos, então agradecer também a vossa presença porque constroem connosco esta energia e pronto, e como estávamos a dizer, estamos juntos e eu própria, se queres que diga, tenho voltado a ver os diálogos porque depois eu vou beber muito mais do diálogo como aprendiz, também do todo, não é? Porque agora aqui estamos a falar e, e vou É o bebendo, que sai. verdade? E É depois o que sai, é verdade, e claro. depois é que vou ver e é incrível, porque é mesmo incrível o que eu aprendo connosco. Então é agradecer a todos os seres que nos inspiram para fazer este caminho juntos. Muitos beijinhos e Rui, Beijinho. estamos juntos. Até já. Até já, tenha um bom dia. Igualmente, igualmente.